Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, estamos alegres, estamos felizes, graças a Deus. Meus queridos, a coisa está esquentando muito para os ensinadores do futurismo, a coisa está esquentando. E pasme você, muita gente lá de renome do sistema, eles estão mostrando as asas, estão mostrando as unhas. Por quê? Porque realmente a graça ela tem feito a diferença. E pasme você, meu querido, para você que já conhece a passagem de 1 Reis, capítulo 18, né? A passagem de Elias, né? Ali nós temos Elias e o desafio, né? Sabemos que aquele desafio não foi nenhum sacrifício, né? Quando nós falamos em templos, não é a questão de templos, e sim a questão de altares. Não é? Você sabe que o templo era uma cobertura para o altar, ou seja, o templo, quando era construído, aquele tabernáculo, era uma cobertura para proteger o altar. Então, do mesmo jeito que a arca é o Messias dentro de nós, e o tabernáculo somos nós, como nós vemos no exemplo na nova aliança. Tabernáculos, o templo somos nós. Então, assim como a arca hoje é o Messias em nós, né? Então nós podemos observar, meu querido, que a coisa está esquentando, a chapa está esquentando. Em todas as religiões do mundo existem altares, mas para que é? Para que serve os altares que são construídos dentro dos templos evangélicos? Eu acredito que mesmo muitos crentes, muitos evangélicos, às vezes nem sabem disso. Por quê? Porque os seus líderes, seus pastores, não estão nem afim, não é? De explicar o porquê. Então, em todas as denominações no mundo inteiro, até hoje, existem altares. Mas o que é feito em cima desses altares? Você sabe para que era feito os altares na velha aliança, no Velho Testamento, né? Na antiga lei, você sabe. Então, aquele encontro ali em 1 Reis, capítulo 18, aquele encontro ali com Elias, né? E os 850 profetas de Baal, não foi feito para um sacrifício. Se você estudar o texto, desde o primeiro versículo até o último, toda essa história, estude o texto e analise o contexto e faça ali, contextualize para você ver do que realmente se trata. Aquele encontro ali com os 850 profetas, não é, de Baal, não foi feito para eles se encontrar ali para fazer um sacrifício. Não, não foi isso que aconteceu. O que foi aquele encontro ali? Para que foi? Foi para fazer um sacrifício ou foi para fazer um desafio? Ah, tá. Agora você já começou a imaginar. Então não foi convocado aquele encontro para fazer um sacrifício nem para Deus e nem para Baal. Aquela reunião, aquele encontro foi para fazer um desafio. Então, se aquele encontro foi marcado para um desafio, eu pergunto a você, é diferente de hoje em dia, dentro das religiões e denominações? Por que os líderes religiosos marcam tantos cultos nos templos evangélicos? Você já parou para pensar? Se eles vão lá mesmo para fazer um sacrifício na nova aliança, o que é um sacrifício na nova aliança? É você cuidar do seu semelhante, é você cuidar do seu irmão, é você cuidar da sua irmã, é você fazer a justiça de Deus agir dentro de você para você distribuir com o seu semelhante. Esse é o verdadeiro sacrifício, é em graça. Mas hoje, o que nós estamos vendo na religião? Para que esses líderes se reúnem tanto
dentro dos templos evangélicos. E ali, dentro dos templos, tem um altar. Em cima desses altares, por que foi feito este altar ou é feito esse altar? Para os líderes religiosos ficar mais alto do que a plateia. Captou? Então aquele encontro com Elias, ali não foi encontro para fazer um sacrifício, e sim para fazer um desafio. Então, meu querido, não é diferente de hoje. Quando eles marcam nos templos culto de campanha, culto de oração e jejum, culto de milagres, culto de quebra de maldições, na verdade, meu querido, eles estão fazendo um desafio. Eles não estão fazendo sacrifício a Deus. E outra coisa, o pior ainda, esses desafios continuam sendo feitos pelo homem com Deus, e você, pasme você, não é diferente. E eles, quando se reúnem dessa forma, eles chamam isso de adoração, mas não é, é um tira-teima com Deus. Por quê? Porque cada líder religioso, ele quer ganhar mais do que o outro. Cada líder religioso, ele quer mostrar que na denominação dele, Deus opera mais do que na outra. A denominação dele tem mais membros do que o outro, tem mais dinheiro do que a outra. Então, na verdade, essas reuniões que é feito dentro dos templos evangélicos hoje, em pleno século XXI, continua do mesmo jeito que era na lei, na velha aliança. Continuam fazendo altares para fazer sacrifício com Deus. E esse sacrifício, e esse desafio, na verdade, com Deus, eles dão o nome de adoração. Mas quem disse que é adoração? Quem disse que é? Então, você, preste atenção no que eu vou te dizer. Você que acredita que Deus gosta de templos físicos, principalmente os crentes judaizantes. Você que acredita que Deus gosta de templos físicos ou altares feitos por mão de homens, responda uma coisa, se você puder. Responda essa, se você puder. Qual foi, naquele desafio de 1 Reis capítulo 18, Elias e os profetas de Baal? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o altar que Deus destruiu com fogo? Qual? O de Elias ou o altar dos profetas de Baal? Foi o de Elias, não foi? É claro que foi. Deixa eu te falar uma coisa, uma surpresa para você. Você que gosta de estudar e entender a Bíblia. Deus, ele gosta tanto de altares humanos que os destruiu com fogo. E ele não destruiu o altar de Baal. A Bíblia registra que ele destruiu o altar de Elias com fogo. Pense nisso, meu querido. Saia do engano. Na graça não existe mais essa questão de cobertura para proteger um altar humano, que na verdade templo era para proteger um altar. E você já observou que todo templo que o homem faz, ele constrói um altar? Primeiro ele constrói o templo, a cobertura, depois ele cria um altar lá dentro, e falando que aquele altar é lugar de adoração. Na verdade, é um lugar de desafio. Porque aquele altar é ali de cima que o líder religioso aponta que você ainda tem pecado. É ali que ele tira dinheiro de você, usando a Bíblia para te enganar, para te matar. É naquele altar que ele aponta o dedo para você. Ué, mas aquele altar do Velho Testamento, ele foi feito para quê? Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra do acontecido com Caim e Abel? Aonde foi oferecido os dois sacrifícios, tanto de Caim como Abel? Quando Noé saiu da arca, ele ofereceu para Deus o quê? No altar? Animal, não é?
O animal fazia o quê? Morria e corria sangue. Agora você para pensar, por que você acha que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Muita gente fala muita coisa, mas a Bíblia é clara, altar humano não foi feito para oferecer frutos. Ele foi feito para correr sangue, era para morrer animal em cima. Abel ofereceu um cordeiro, por isso Deus aceitou, porque altar não era feito na velha aliança, não era feito para oferecer fruto, verdura, legume, foi feito para oferecer sacrifício de animais. Então, o altar no Velho Testamento, querido, foi construído para matar. Na Nova Aliança, o altar, que somos nós, foi feito para dar vida, mas os religiosos estão fazendo diferente. Continuam matando o entendimento das pessoas. Se não podem matar fisicamente, continuam matando emocional, espiritual, né? Psicologicamente, continuam matando. E as pessoas não querem acordar para isso. Pasme você. Agora que o Evangelho da Graça está sendo evidente no mundo inteiro, os grandes homens de renomes do sistema religioso estão se levantando. Mas se levantando para quê? Porque a graça está fazendo a diferença. E eu sou capaz de afirmar para você, talvez não seja para a minha geração, eu estou com 56 anos de idade, mas quem sabe para as próximas gerações, o meu neto mais velho tem 15 anos, quem sabe para a geração dele, que vai ver o mundo inteiro sendo liberto dos enganos, das tradições religiosas, quem sabe. Pense nisso, meu querido. Estude um pouquinho. Estude um pouquinho. O sacrifício de Caim e Abel, que altar não foi feito na velha aliança para oferecer fruto. Foi feito para oferecer sacrifício de animais. Por isso, os grandes homens de Deus, no passado, quando faziam um altar, era para matar um animal. Por isso, o templo em Jerusalém, aquela cobertura, era para proteger o altar onde se sacrificavam animais. Por isso que aquilo ali tinha que cair. Na lei, tudo era físico. Na graça, tudo é espiritual. Por isso a Bíblia diz, oferecei os vossos corpos como sacrifício racional. Eu tenho que enfiar o punhal no meu coração para me morrer? Fisicamente? Não. Eu tenho que me lançar de uma alta montanha e morrer e oferecer o meu sangue para Deus? Não. Então o que é isso? Oferecer os vossos corpos como sacrifício racional a Deus. O que é sacrifício racional? Não é esse sacrifício praticado nos templos religiosos. Não. Sacrifício racional é um sacrifício daqui, ó, da mente e do coração. É um sacrifício pensado. É o meu espírito em comunhão com Deus. Não é nada disso que a religião te ensina. A religião te ensina que você tem que adorar a Deus da mesma forma como era feito no Velho Testamento. Que você tem que adorar a Deus com o seu corpo físico de todas as maneiras, impondo em você certas culturas extraídas do judaísmo, impondo a você, né, tanta lei, tanta ordenança que acabou na cruz, Romanos 10:4. Hoje, em graça, o nosso sacrifício é racional. Estude Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. Tá bom, meu querido? Então, a religião continua matando as pessoas e não entenderam ainda que em graça o nosso sacrifício perfeito é no raciocínio. O nosso corpo não é físico que você tem que adorar a Deus.
oferecer a Deus. É um sacrifício racional e não de emoção. É um sacrifício racional, não é de emoção. Graça e paz, meu querido. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e ative o sininho de notificação. E um abraço a todos os ensinadores da graça e é o desejo do nosso irmão Alberto Lírio. Até o próximo vídeo. Fique na graça e na paz do nosso eterno e supremo Criador. Tchau!